Até os anos 70, quando ainda era escrito por Stan Lee, a revista do Demolidor vendia de forma razoável. Chega um momento, porém, que as vendas estavam em queda e o título estava ameaçado de ser cancelado. Um novo roteirista assumiu o personagem, Roger Mackenzie, que promoveu mudanças na personalidade do herói, deixando-o mais sombrio. Entretanto, mesmo assim, o Demolidor não decolava. A verdade é que nem apelar para aparições do Homem-Aranha nas suas histórias fazia o personagem vender bem. Isso até a chegada de um jovem roteirista e desenhista em início de carreira chamado Frank Miller. Ele não só redefiniu o personagem, mas também estabeleceu uma base para muitas das histórias de super-heróis subsequentes, influenciando a maneira como o gênero é abordado até hoje. No vídeo de hoje vamos nos aventurar em uma das melhores e mais influentes fases do Demolidor nos quadrinhos. Frank Miller iniciou sua história com o Demolidor a partir da revista Daredevil número 158, em maio de 1979, desenhando os roteiros que eram escritos por Roger Mackenzie. Alguns boatos afirmam que Miller não se dava muito bem com Mackenzie e convenceu os editores da Marvel a lhe darem o comando das aventuras do personagem. Convencidos, acabaram afastando o roteirista. Agora Frank Miller era desenhista e também roteirista do Demolidor. Acontece que o artista sabia bem o que queria fazer e, num ato extremamente ousado, ele simplesmente desconstruiu o Demolidor para recriá-lo à sua maneira. Para começar, Frank Miller criou um universo à parte dos demais da Marvel, onde o Demolidor praticamente não interagia com seus colegas super-heróis. Supervilões dispostos a conquistar o mundo ou invasores alienígenas também foram banidos da fase Frank Miller. Outro ponto que diferenciou o herói cego foi um ambiente realista em que Miller o impregnou. As aventuras do Demolidor se concentravam em Hell's Kitchen, a cozinha do inferno, um bairro barra pesada de Nova York, com seus piores guetos recheados de prostitutas, viciados e assassinos. Foi aí que surgiu então a parceria com o arte finalista Klaus Janson, numa interação tão perfeita que até hoje a dupla é considerada uma das uniões mais memoráveis dos quadrinhos. No Brasil, a editora Abril publicou praticamente 90% do trabalho de Frank Miller na extinta revista Super Aventuras Marvel, e a editora Panini publicou esta fase do Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson em 3 encadernados. No primeiro encadernado, o Demolidor precisa enfrentar o vilão mercenário, que leva sua rivalidade com o herói a um nível mais pessoal. É possível perceber uma gradual mudança no tom das histórias, com o Demolidor tornando-se cada vez mais o herói detetive. Já no segundo arco deste primeiro encadernado, vemos o jornalista Ben Urich introduzido por Mackenzie na edição número 153, o qual acaba deduzindo a verdadeira identidade do Demolidor por meio de informações colhidas ao longo das edições anteriores. Quando o jornalista confronta Matt Murdock no hospital, Matt revela as circunstâncias que o forçaram a se tornar um vigilante uniformizado. A partir de Demolidor número 168, Frank Miller assumiu o roteiro do título, acumulando as funções de escritor e desenhista. Ele elevou as mudanças iniciadas por Mackenzie para um novo patamar, o tom mais urbano e realista que ele imprimiu em seus roteiros e que viria a se tornar sua marca registrada. Foi a semente para outras obras consagradas do autor, como Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1 e Sin City. Frank Miller deu um novo fôlego à mitologia do Demolidor ao introduzir personagens novos, como a assassina de aluguel Elektra Natchios, antigo amor da juventude de Matt Murdock, e a revitalizar personagens já existentes, como o Mercenário, que fica cada vez mais psicótico e obcecado em derrotar o Demolidor, e principalmente o Rei do Crime, um antigo vilão do Homem-Aranha, que havia desistido da vida criminosa após conhecer sua esposa Vanessa. O trágico arco que narra o retorno de Wilson Fisk ao comando das quadrilhas criminosas de Nova York é um verdadeiro épico e disparada a melhor história deste primeiro encadernado, embora seja apenas um prelúdio para uma história bem maior a ser conferida no próximo volume.
Assim sendo, já no primeiro arco do volume 2, somos apresentados à organização criminosa de ninjas conhecida como Tentáculo. Alguém poderia pensar que ao inserir ninjas em uma história urbana policial, seria ir na contramão do processo de aproximação das histórias do Demolidor com o mundo real. Porém, Miller o faz com maestria. E o resultado é simplesmente as melhores e mais bem desenhadas cenas de ação deste quadrinho. A paixão de Miller pela cultura japonesa nunca foi segredo para ninguém. Ele foi um dos principais responsáveis pela disseminação dos mangás no ocidente, e é possível perceber a influência desse estilo em várias de suas obras. A ameaça do tentáculo é a desculpa perfeita para reintroduzir uma personagem que havia conquistado os fãs desde que havia estreado, a assassina grega Elektra, a antiga namorada de Matt dos tempos da faculdade. Aqui é revelado que ela era um membro renegado da organização Tentáculo, e foi com eles que ela aprendeu as técnicas de luta ninja. Apesar de estarem do lado oposto da lei e da moça negar veementemente seus sentimentos por Matt, quando ele se torna alvo do Tentáculo, ela retorna a Nova York para auxiliá-lo. Esta característica moral foi um dos fatores que fez com que os leitores simpatizassem rapidamente com ela, além, é claro, de seu visual incrível. Outro personagem importante introduzido nesta história é o velho cego Stick. Stick foi o mentor de Matt quando ele ficou cego, e foi quem lhe ensinou a controlar seus sentidos ampliados. Nesta história, Stick tem um papel pequeno, porém importantíssimo. Ele ajuda o Demolidor a recuperar seu sentido de radar após o herói tê-lo perdido quando atingido por uma explosão provocada pelos ninjas do Tentáculo. No segundo arco do segundo encadernado, o Demolidor tem novamente como adversário o Rei do Crime, que pretende eleger um prefeito para ser sua marionete no comando de Nova York. Wilson Fisk agora tem o controle completo de todas as quadrilhas criminosas da cidade, e é sem dúvida o inimigo mais poderoso do Demolidor. É impressionante o trabalho de desenvolvimento de personagem que Frank Miller fez com o Rei do Crime. Anteriormente um personagem subaproveitado, nas mãos de Miller ele se tornou um vilão de primeira categoria. Apesar de sua enorme força física, ele não tem nenhum superpoder. Isso fez dele o personagem ideal para a história que Miller vinha construindo para o Demolidor. Ele é um adversário implacável, sempre agindo nas sombras, fazendo sua vontade ser cumprida através de medo e intimidação. Um de seus principais artifícios de persuasão é a sua assassina particular, Elektra, que substituiu o mercenário após ele ser preso. Apesar de a maioria das pessoas concordar que o Rei do Crime é intocável, ainda há pessoas corajosas que o enfrentam, como o repórter Ben Urich. Este é outro personagem que cresceu nas mãos de Miller. Seu papel nas histórias do Demolidor é bem parecido com o do Comissário Gordon nas revistas do Batman. Um homem obcecado pelo dever para com sua cidade, a ponto de sacrificar sua própria vida pessoal. Porém, ao contrário de Gordon, ele não possui os meios de se defender, tornando um personagem muito vulnerável e dependente de seu amigo, o Demolidor. Uma das edições mais legais deste volume, chamada Adagas, mostra todos os eventos sob a ótica de Ben, quando ele está tentando expor a farsa da candidatura de Wilson Cherry, o que acaba colocando-o na mira das adagas de Elektra. É nesta edição que vemos o confronto entre Elektra e o Demolidor, numa cena de luta de tirar o fôlego. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá essa retribuição. Isso pode parecer pouco para você, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Então, a você que ajuda dessa forma, deixando o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Embora o Rei do Crime seja o grande arqui-inimigo do Demolidor, o mercenário ainda é responsável pelas maiores mazelas que assolaram a vida pessoal de Matt. Sendo assim, ele está para o Demolidor como o Coringa está para o Batman. Frank Miller transformou um vilão fantasiado de boa pontaria em um assassino completamente psicótico.
obcecado em se vingar do herói que o derrotou tantas vezes. Numa fuga espetacular da prisão, o mercenário volta a Nova York e mata a mulher que o havia substituído como a principal assassina do rei do crime. Numa cena carregada de emoção, vemos Elektra atravessar a cidade, mortalmente ferida, para morrer nos braços do único homem que ela amou. Esta tragédia marcaria para sempre a vida do Demolidor e foi o ato que transformou o mercenário em seu maior inimigo pessoal. O terceiro encadernado começa com uma história que ilustra muito bem o tom mais maduro do roteiro de Miller, quando vemos o Demolidor tendo que lidar com um problema que assolava as grandes metrópoles americanas naquela época e que ainda é um dos grandes desafios da nossa sociedade atual, o tráfico de drogas. Para piorar ainda mais a situação, temos a chegada do vigilante justiceiro em Nova York. Apesar de fazerem a mesma coisa, combater criminosos, Demolidor e Justiceiro divergem na forma como lidar com os bandidos. O Demolidor, sendo um advogado em sua identidade civil de Matt Murdock, acredita fielmente no sistema judiciário, a quem confia o destino dos malfeitores, enquanto Frank Castle, movido por um desejo de vingança pela morte de sua família, vive em uma cruzada solitária na qual ele é juiz, júri e executor. A concepção de ambos possui falhas, já que o sistema judiciário pode ser manipulado para que o indivíduo culpado seja absolvido, assim como um homem com sede de justiça pode ser enganado pelas circunstâncias e assassinar uma pessoa inocente. Esta história serve principalmente para definir de uma vez por todas o importante aspecto do código moral do Demolidor, que é o de não matar criminosos. Além do Justiceiro, neste volume temos a participação de outra personagem do universo Marvel, a Viúva Negra. No passado, ela e o Demolidor foram parceiros no combate ao crime por um tempo, além de amantes, e agora ela volta a Nova York durante uma investigação aos misteriosos ninjas do Tentáculo. O retorno desta organização marca o início da conclusão da saga iniciada lá em Demolidor número 168, quando fomos apresentados a Elektra. Desde que apareceu pela primeira vez, Elektra rapidamente conquistou uma legião de fãs, por vários motivos. Seu visual era impressionante, seu estilo de lutar era único nos quadrinhos até então, pois naquela época, ninjas, katanas, shurikens não eram muito comuns em histórias ocidentais, e Frank Miller foi um dos principais divulgadores desta cultura nos Estados Unidos. Sua relação de amor e ódio com o Demolidor não seguia o velho padrão do herói e da mocinha em defesa. Além disso, naquela época estava se popularizando o conceito dos anti-heróis, os quais transitavam na zona cinzenta entre o bem e o mal, desempenhando o papel de vilão ou de herói de acordo com seus interesses. Apesar do amor dos fãs por Elektra, o destino da moça já estava traçado na cabeça do autor. Para sua história funcionar, ela precisava morrer. E para desespero dos leitores, ele concretizou esta ideia ao fazer o mercenário assassiná-la, empalando-a com suas próprias adagas em Daredevil número 181. Esta morte causou um grande alvoroço no mundo dos quadrinhos, principalmente reações de ódio a Frank Miller por ter matado uma das raras personagens femininas fortes da época. Muitos fãs também criticaram o autor por ter usado o infame artifício narrativo conhecido hoje como Mulher na Geladeira, que consiste em provocar algum tipo de violência a uma personagem feminina apenas para atingir um protagonista homem. Alan Moore sofreu o mesmo tipo de crítica quando decidiu fazer o Coringa alejar a Bárbara Gordon em Batman: A Piada Mortal. Seja como for, no mundo dos quadrinhos a morte raramente é definitiva, e algumas edições depois, Miller começou a preparar o terreno para a volta de Elektra do mundo dos mortos, e os ninjas do Tentáculo desempenharam um importante papel na ressurreição da moça, bem como um personagem que havia sido apresentado no volume anterior, o antigo mentor de Matt, Stick. Stick era, na verdade, o líder de um grupo de ninjas chamados Virtuosos, os quais eram os principais antagonistas do Tentáculo. Muita coisa é revelada sobre o passado de Elektra neste arco, e passamos a entender um pouco mais os motivos que a fizeram empregar suas habilidades para matar pessoas, ao invés de protegê-las como o Demolidor. Como era de se esperar,
Elektra ressuscita, porém sem que o Demolidor saiba que ela retornou, e a jovem, agora com um novo visual, deixa Nova York para viajar pelo mundo, jurando nunca mais rever o seu amor. Na verdade, Frank Miller, seja lá por qual motivo, emocional ou comercial, não queria que sua criação fosse utilizada em outras histórias, fossem elas do Demolidor ou de outro herói da Marvel, e para isso fez um acordo com o então editor Ralph Macchio para que seu desejo fosse respeitado. Este acordo valeu por 10 longos anos, até que a Marvel, durante a crise financeira pela qual a editora passou na década de 90, resolveu trazer de volta a personagem, contrariando Frank Miller, que após isso rompeu de vez com a Casa das Ideias. Voltando à década de 80 e aos tempos áureos de Frank Miller à frente do Demolidor, a saga da ressurreição de Elektra também trouxe a conclusão do embate do Demolidor com o Rei do Crime. Talvez os fãs que esperavam uma solução mais definitiva tenham ficado um pouco decepcionados, já que esse confronto permaneceu em um impasse. Wilson Fisk é muito poderoso para ser derrotado por um único homem, que, como já foi visto, não tem como modus operandi matar seus adversários, mas por outro lado, ele também precisa do Demolidor para aterrorizar seus subordinados e fazê-los pensar que precisam de seu comando e proteção. Sendo assim, herói e vilão estão presos um ao outro e ainda terão muitos embates nos anos vindouros. Por último, é preciso falar da melhor história do último dos 3 encadernados, também considerada por muitos a melhor edição escrita por Frank Miller durante esta primeira fase na qual ele esteve à frente da revista do Demolidor. Nesta edição inteiramente desenhada por Miller e arte finalizada por Terry Austin, o Demolidor visita um mercenário que encontrava-se tetraplégico desde a última luta entre os dois, e ambos começam a jogar roleta russa, enquanto o Demolidor conta para seu inimigo uma trágica história sobre um menino que era fascinado pelo Demolidor e pelo mercenário. Neste conto, Miller desmascara todo o glamour que envolve o conceito dos super-heróis para expor a verdadeira natureza destes indivíduos. Miller desmistifica a natureza altruísta do pai de Matt Murdock, até então considerado a principal inspiração do herói, revelando que Jack Batalhador Murdock era um homem com problemas alcoólicos e comportamento abusivo, e chegou a agredir o filho Matt quando ele era criança. Roleta Russa é a história mais sentimental e psicológica de toda esta fase de Frank Miller à frente do Demolidor, e deixou uma importante lição, a de que heróis não são perfeitos, eles podem cometer erros, e estes erros podem influenciar as pessoas que acreditam e contam com eles. Esta fase do Homem Sem Medo foi muito importante não só para a mitologia do herói cego da Marvel, como também fez parte do movimento que revolucionou a indústria dos quadrinhos na década de 80, o qual mudou a percepção das pessoas de que gibi é coisa de criança e que os quadrinhos poderiam evoluir para contar histórias mais maduras que jovens e adultos pudessem ler. Frank Miller esteve na vanguarda deste movimento, sendo responsável por 2 obras icônicas que quebraram paradigmas: Demolidor, A Queda de Murdock e Batman, O Cavaleiro das Trevas. Esta fase de Miller e Jenson também inspirou adaptações do Demolidor para outras mídias, como o filme de 2003 estrelado por Ben Affleck e a consagrada série de TV da Netflix. Até hoje, nenhum outro artista, por mais talentoso que tenha sido, conseguiu superar o trabalho de Miller à frente do Demolidor, tanto que sua fase é referência e a primeira a ser lembrada quando se fala em importância e qualidade. O autor influenciou tudo o que diz respeito ao personagem e o que veio depois. Frank Miller, porém, deixou o título em 1983, mas retornaria 3 anos depois para outra passagem memorável pelo Demolidor, a saga A Queda de Murdock, da qual falaremos em outra oportunidade. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez, não feche esse vídeo sem antes deixar o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreve agora nesse canal, para que eu possa continuar voltando aqui gravando outros vídeos para você. Deixa nos comentários o que você acha dessa fase do Demolidor pelo Frank Miller. Conta tudo aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!